Olá, eu sou Francisco Barbuto e eu quero convidar você a pensar a mídia. Dando sequência à nossa série de vídeos sobre mídia em tempos de crise, hoje nós vamos falar sobre fake news na pandemia. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá, assiste que tá bem legal e depois volta aqui pra gente continuar esse bate-papo. Fake news não é um assunto novo. Com certeza você já sabe identificar, fazer a checagem das fontes para entender que aquilo não é uma notícia verdadeira, tá? Nesse vídeo aqui, o foco principal não é em saber o que é fake news, e sim entender quais são as estruturas que mantêm a fake news e como que a gente pode entender também o seu funcionamento e por que ela ainda consegue convencer muitas pessoas sobre ideias que nem sempre são comprováveis. Para entender essa estrutura que mantém as fake news ou potencializa, né, o seu funcionamento, é importante a gente entender um novo tipo de propaganda política que foi identificado em 2016 por um grupo de pesquisadores americanos chamada firehosing, que faz uma analogia à mangueira de incêndios, onde a mangueira é a mídia e as fake news são a água. Ou seja, a gente recebe tanta informação, né, de uma forma tão rápida que não temos nem tempo para pensar de uma forma crítica. Essa nova forma de propaganda tem 4 pré-requisitos que fazem com que as fake news se espalhem mais rapidamente. O primeiro deles é a grande quantidade de informação em multicanais, ou seja, muitos canais ao mesmo tempo levando a mesma informação. Essa parte é muito importante, a gente vai voltar nela daqui a pouquinho, tá? O segundo deles é a rapidez, continuidade e repetitividade das informações. Lá atrás, no nazismo, o Joseph Goebbels já dizia que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. O terceiro deles é a falta de comprometimento com a realidade. Informações que sempre estão muito descoladas daquilo que a gente pode comprovar e às vezes até informações bizarras que não fazem nenhum sentido, acabam encontrando eco na cabeça de muita gente que acredita nessas notícias. O quarto e último ponto é a falta de comprometimento com a consistência, ou seja, a notícia pode falar uma coisa e depois de alguns dias fazer a negativa, né, falar o contrário do que falou antes, e mesmo assim as pessoas não vão achar isso estranho. Esses 4 pontos são muito importantes para a gente entender essa nova técnica de propaganda, porém eu quero voltar àquele primeiro ponto de multimídias, porque ele me parece essencial para colocar em andamento as fake news nos dias de hoje. Então a propagação das fake news ela só é possível porque hoje a gente tem um novo ambiente midiático, já falamos isso no vídeo anterior. Houve uma mudança muito grande, né, desde a entrada da internet, onde antes a gente tinha poucos canais que eram controlados e hoje a gente tem a possibilidade de entrar em contato com as pessoas por diversos canais diferentes. Os principais canais de comunicação que levam as fake news às pessoas são as redes sociais. Nessa imagem que vocês vão ver agora, dá para perceber muito bem como que é o funcionamento disso. As fake news, elas acabam indo para diversos canais que são redes sociais, na verdade, e por conta de não haver um controle sobre a informação que passa ali, tem uma facilidade muito maior de chegar nas pessoas. E como que as pessoas acreditam ainda em fake news, em notícias falsas, em desinformação? Justamente porque elas acabam recebendo a mesma informação de vários canais diferentes. E isso aumenta muito a probabilidade da pessoa acreditar numa desinformação, já que muitas pessoas ou muitos canais, né, estão falando a mesma coisa. Mesmo que depois se faça uma verificação da notícia e se faça também a negação, ou seja, se fale que aquilo é mentira, o estrago já foi feito e as pessoas já caíram na desinformação. Com a chegada do coronavírus, a gente percebe que as pessoas começaram a procurar informações mais confiáveis e isso tem diminuído um pouco a confiança, né, nas redes sociais como fonte de informação e aumentado a confiança nos grandes meios de comunicação para a informação, tá? Isso a gente viu já lá no vídeo passado, mostrando como a confiança na grande mídia vem aumentando. E na sequência desses fatos, as redes sociais começaram também a tomar uma atitude para tentar frear um pouco as fake news. A gente tem alguns exemplos aqui. O WhatsApp, por exemplo, está limitando o encaminhamento de mensagens para que as notícias não se espalhem tão rapidamente assim. Já por outro lado, o Facebook promete
notificar as pessoas que reagirem, né, às notícias que são comprovadamente falsas. A gente teve casos também de autoridades que tiveram suas postagens retiradas justamente por serem notícias falsas. Toda essa movimentação pode nos dar a impressão de que as fake news estão diminuindo. Porém, hoje ainda existe uma rede ativa de fake news espalhando desinformação por aí, especialmente quando se fala do coronavírus. No YouTube, por exemplo, os vídeos que espalham notícias falsas sobre a pandemia atual têm 3 vezes mais visualizações do que aqueles que podem ser comprovados cientificamente. Esse tipo de informação vai refletir na realidade, ou seja, a gente vai ter pessoas que acreditam nessa desinformação e por conta disso elas vão se proteger menos e vão se expor mais aos riscos, causando mortes que poderiam sim ser evitadas se a gente tivesse, né, um controle maior dessas fake news e dessa desinformação. Nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, os meios de comunicação deveriam ser nossos aliados para ajudar a combater o coronavírus. E na verdade a gente tem aí uma confusão muito grande causada pelas fake news e a gente tem que estar atento para entender o que é verdade, o que é mentira e não espalhar notícias falsas e não espalhar desinformação para as pessoas. Precisamos tentar chegar a uma linguagem única e que faça com que a gente volte o mais rápido possível, né, à nossa vida normal, assim que a gente puder controlar essa pandemia atual. Se você achou esse vídeo útil e interessante, compartilha, curte, se inscreve no meu canal, marca as pessoas para que elas também acessem, porque é muito importante que mais pessoas acessem esse tipo de conteúdo para que a gente continue crescendo o canal e que as pessoas tenham mais acesso a ele também. Eu agradeço muito por vocês terem assistido, um abraço e tchau!